Beleza, essa é uma gravação de aprofundamento em química. Aqui um meia-culpa, tá? Eu tenho total entendimento que existem pessoas que querem fazer a prova do ITA e que não têm disponibilidade de tempo de ir na minha aula na sexta-feira. A você, desculpa essas demoras, né? É, é porque realmente eu não consigo encontrar espaços para fazer essas gravações. Então, invariavelmente, você vai ficar meio atrasado, mas eu vou gravar, é um compromisso, tá? Então, eu sei que você existe e estou preocupado com você assistir essas aulas, tá? Então, desculpa, vamos nessa. Esta é a terceira aula, né? Então, a gente está numa pegada de olhar para a estrutura atômica de maneiras mais sofisticadas. Vamos continuar de onde a gente parou. Na aula passada, a gente olhou para o problema da dualidade onda-partícula, né? Recapitulando, o efeito fotoelétrico, você tinha luz incidindo numa placa, só que você conseguia descrever a emissão de elétrons acelerados, fotoelétrons, se você considerasse que na luz existiam pequenos pacotes de energia, como se fossem pequenas partículas, né? Você usa uma descrição de partículas para entender como a luz interage com a matéria. Tá? É como se a luz tivesse propriedades de partícula. E quando a gente olhou para o que o de Broglie estudou e para o experimento de difração de elétrons, a gente vê elétrons que a gente entende como partículas se comportando como ondas que fazem difração. Então, esse é um caso em que partícula se comporta como onda. Então, a gente tem os dois casos: onda tendo comportamento de partícula e partícula tendo comportamento de onda. É um vai e volta. E a gente nunca se preocupou com isso até, até a gente começar a estudar de verdade partículas subatômicas. Nas partículas subatômicas, isso é tão relevante que você precisa usar essa descrição para entender o mundo subatômico. Tá bom. Bom, nesse universo existe o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse Heisenberg é o Heisenberg que inspirou o Heisenberg da série Breaking Bad. Tá? Então, cultura, Heisenberg é um químico famoso pelo princípio da incerteza. Não é um químico famoso por sintetizar metanfetamina, até onde eu sei. Bom, dá uma olhada nesses dois casos. Isso aqui é didático. O princípio da incerteza não é isso. O princípio da incerteza é uma matemática pesadona, mas aqui é visual. Essa primeira onda, a gente consegue visualizar ela, um grande trecho da onda. E essa aqui a gente só enxerga um pedacinho dela. Bom, nessa primeira a gente conhece bem o comprimento de onda dela, ó, lambda, a gente conhece bem. Na outra a gente conhece mal. Agora, a lambda está associada à quantidade de movimento pela equação de de Broglie. Lambda é H sobre P, em que P é a quantidade de movimento mv. Né? Isso aqui é de Broglie. Se a gente conhece bem lambda e H é um número, então a gente conhece bem a quantidade de movimento. Este primeiro caso, conhecemos bem a quantidade de movimento. Agora, no segundo caso, como a gente conhece mal lambda, e lambda é H sobre P, então a gente conhece mal a quantidade de movimento. Tá? Então são dois casos diferentes. Um a gente conhece bem a quantidade de movimento, o outro conhece mal. Tá, e aí? E aí que a gente pode perceber que no primeiro exemplo a gente não conhece bem a posição de onde está a partícula associada a essa onda. Onde que ela está? Onde que ela está nesse trecho todo? A gente não tem certeza. É um range muito grande para a gente descobrir onde ela está. E nesse outro caso, ó, já é um espaço reduzido de chutes que a gente pode dar. Então, no primeiro caso, a gente conhece mal a posição. E no segundo caso, a gente conhece bem a posição. Pronto, o princípio da incerteza é exatamente isso. Se você conhece bem a quantidade de movimento, você
invariavelmente vai conhecer mal a posição. Conheceu bem um, vai conhecer mal o outro. E o vice-versa, né? Se você conhece mal a quantidade de movimento, M vezes V, então você vai conhecer bem a posição X. É uma troca. E o Heisenberg descreveu isso com matemática, né? Então, ó, é impossível você conhecer a quantidade de movimento P e simultaneamente a posição. Esse simultaneamente é importante, tá? É importante, porque na teoria, o grande problema associado a isso e isso é o fato de ser simultâneo. O ato de você medir a quantidade de movimento afeta a posição. E o ato de você medir a posição afeta a quantidade de movimento. Na verdade, é isso que acontece, tá? Então, o problema é quando é simultâneo. Quando eu medir a posição, eu já perdi informação da quantidade de movimento e vice-versa. Esse é um problema, gente, aqui aprofundamento demais até, tá? Esse é um problema chamado de comutatividade. Comutatividade mesmo, aquela que você conhece da matemática. Comutatividade, tá? Se você mede a quantidade de movimento e depois mede a posição X, você faz nessa ordem, é diferente de você medir a posição X e medir depois a quantidade de movimento. A comutatividade aqui é a comutatividade dos operadores. Você não sabe o que é isso? Só ouça falar, tá? Existe um operador que te fornece P, um operador que te fornece X. É uma continha que você faz, tá? Operador é, digamos assim, multiplique por 2, depois some 5, depois tire 3. Isso é um operador fazer essa continha. Existe o operador encontrar P, que é fazer umas contas. E o operador encontrar posição, que é fazer outras contas. Eles não comutam, tá? Por isso que dá esse problema. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Essa aqui é a justificativa matemática, só que você não consegue, eu não consigo te mostrar isso aqui. Só veja, tá? E visualmente esta é a ideia. Bom, significa que a gente tem limitação para investigar o mundo subatômico, né? Aí existe a tal da mecânica ondulatória, que pega e tenta estudar as partículas subatômicas como a gente estuda lei de Newton, só que naquele universo. E para você fazer isso, você precisa considerar caráter ondulatório da matéria, que é dualidade, precisa respeitar a incerteza e toma a quantização de energia de Planck. Tá? A mecânica ondulatória é a mecânica quântica. Mecânica quântica nada mais é que você investigar posição, velocidade, etc., de partículas, só que num universo em que o caráter ondulatório é muito relevante. E se você desconsiderar, você perde informação, né? E se você tentar simplificar isso aqui, você simplifica tanto que você deixa de descrever o fenômeno de fato. Isso é mecânica quântica sem criar fantasia, né? Bom, para que você estude as ondas, as partículas como onda, você deve ter, digamos assim, as leis de Newton, só que nessa perspectiva. E a lei de Newton nessa perspectiva é a equação de onda de Schrödinger, tá? De fato análoga a uma segunda lei de Newton, tá? Então, a forma simplificada de escrever isso aqui, sem tomar em conta o tempo, é isto aqui. Eu já mostro o que são essas letras, mas antes, deixa eu te mostrar como que isso abre quando você vai resolver um átomo de hidrogênio. As contas, elas são gigantescas. Eu quero que você só veja, você não vai anotar isso, hein? Ó, isso aqui é a primeira expansão que eu fiz. Essa primeira expansão aqui, ó, foi pegar esse H e quebrar ele, né? Dizer quem ele é de fato. O H de fato é isso. E aí, isto aqui, eu usei coordenadas esféricas. E aí cheguei nesse troço azul.
Tá? Então a equação de onda é um troço feio, grande, tal, não sei o que. Viu? Gostou de ver? Chega, porque isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. A gente não tem matemática para resolver. Volta para cá. Vamos fazer o que a gente pode fazer, que é entender quem são essas coisas. H com chapéu é o que a gente chama de operador hamiltoniano. Eu já te dei um spoiler que é operador, mas eu vou falar de novo. Operador é como se fosse um conjunto de instruções. É como se fosse um manual de instruções. Ele vai dizer: pegue a função psi, essa letra aqui, ó, essa letra aqui é psi, ó. Pegue a função psi. Agora ache a inclinação dela. Pegue a inclinação dela e multiplique por tal número. Pegue este resultado e agora divida pela própria psi, por exemplo. Operador hamiltoniano faz esse tipo de coisa, tá? Mas ele faz esse tipo de coisa com que finalidade, tá? O operador hamiltoniano, na verdade, ele está associado à energia do sistema. Ele contabiliza energia cinética mais energia potencial. Tá? Ele é a maneira de você fazer essa conta. Sem piada, é literalmente isso. E aí do outro lado você tem a energia do sistema multiplicando a função. Isso aqui é um número e é a energia total vezes a função. Bom, o que é resolver essa conta? Resolver isso aqui é encontrar as funções psi que satisfazem, que quando passam por esse conjunto de operações, de fato voltam à própria função psi multiplicada por um número que é a energia total. Tá? Então, funções especiais que, quando passam por todas essas instruções do operador hamiltoniano, simplesmente retornam a própria função multiplicada por um número. Tá? Isto é resolver a equação de Schrödinger, é encontrar essas funções. Bom, não vamos entrar no mérito de como se faz isso, mas a gente encontra funções psi que são sempre complexas. E complexas, eu quero dizer, tem o termo raiz de menos 1, i, né? A gente chama a raiz de menos 1 de i. Então, qual que é o significado de uma função que é complexa? Então, nenhum, né? Um troço complexo não tem significado físico. Agora, se a gente eliminar o termo complexo, tem. E quem pensou nisso foi Max Born. Max Born percebeu que o módulo de psi ao quadrado, isso aqui, ó, simplesmente elimina o termo complexo, retorna um número real, né? É a densidade de probabilidade de se encontrar uma partícula. Densidade de probabilidade. A probabilidade está distribuída em um certo volume. E psi diz quanto de probabilidade você tem em um pequeno volume. Não entendi. Então, olha para cá. Tá? O que é psi? Eu mando, suponha que eu encontro psi e mando o computador pintar as regiões em que psi quadrado é grande e deixar as regiões em que psi quadrado pequeno de branco. Eu percebo, ó, veja aqui, que tem uma região em que psi quadrado é grande, aqui uma região circular em que psi ao quadrado é de fato grande. Então eu tenho certeza que nessa região há alta probabilidade de eu encontrar a minha partícula. Eu não estou dizendo que ela está ali com certeza, porque eu não tenho esse privilégio por conta do princípio da incerteza. Eu jamais posso cravar onde está a partícula, mas eu posso dizer onde a probabilidade é alta. E eu sei que a probabilidade é alta onde psi quadrado é alto. Aqui fora a partícula pode estar? Pode. Mas a probabilidade é pequena, né? A probabilidade é pequena. Mas pode? Pode também, pode. Tá? Então, esse é o significado de psi. Bom, agora que você tem em mente como que se resolve, vamos olhar para a ideia ondulatória em problemas que não são atômicos para a gente tirar algumas conclusões. Esse aqui é um problema de onda 1D, é a corda de um violão, né? E quando você coloca ela sofre perturbação, né? Ela atinge alguns estados estacionários, ó, estados
estacionários, ó. E os estados estacionários, eles são infinitos, e eles têm diferenças entre um e outro. Veja que o primeiro estado estacionário, ó, não tem nenhum ponto dessa corda que não se mexe. No entanto, o segundo estado estacionário tem um ponto, apenas um, em que ela não se mexe além das duas pontas, né? Além das duas pontas. Este ponto é chamado de nó, tá? E quando você chega no terceiro estado estacionário, você tem dois nós. Eu quero que você perceba que quando a onda é 1D, os nós são pontos. E ponto tem dimensão zero, né? 0D. Tá? Dimensão zero. É um ponto no espaço. Tá? Perceba que você diminuiu uma dimensão e isso é uma regra geral. Tá? Bom, agora vamos olhar para uma vibração em 2D. Isso aqui é uma placa. Eu sei que a imagem está ruim, é de um vídeo. É uma placa posta, né, em que você coloca uma caixa de som perto dela. Quando a caixa de som acerta uma frequência de ressonância da placa, ela vibra no seu modo de vibração, né? E aí você joga areia, joga alguma coisa em cima da placa e essa areia ela vai parar nos pontos que são nós. Então aqui, ó, a caixa, a placa não está vibrando. Nesses pontos não tem vibração, ó, vibração zero. Uai, o resto está vibrando e aqui está parado. A gente chama isso de nó. Só que perceba que os nós são linhas, né? Ó. Então, em problemas de placa, os nós são linhas. E linhas têm uma dimensão 1D, né? Nós são linhas e possuem dimensão 1. Tá? E finalmente, quando a gente vai para o problema de onda 3D, em que você estuda átomos, por exemplo, aí os nós são 2D, né? São 2D, ou seja, são planos nodais, planos, ok? São planos os nós. Perfeito. Agora a gente vai começar a perceber estes planos, tá? A partir de algumas figuras que eu vou te mostrar, tá? Isso aqui, gente, só para você entender, isso aqui é a resolução de psi, tá? Você tá vendo onde que psi quadrado é maior, onde que psi quadrado é menor, tal, da equação de onda para o hidrogênio. Só o hidrogênio a gente consegue resolver no braço. A partir do hidrogênio precisa de método computacional, tá? Bom, aqui temos, portanto, a contabilização de planos nodais, tá? E eu quero ver se eu consigo... Bom, não consigo. Então, eu vou ficar trazendo imagens e te mostrando que é o seguinte. Eu preciso te mostrar esses orbitais para a gente tirar algumas conclusões. Então, vamos começar com 1S. Quantos planos nodais tem o 1S? Então, aqui é uma figura bem legal para a gente visualizar o 1S. O orbital 1S, quando você resolve a equação de onda, você pede para o computador traçar a região em que π quadrado é grande e que você engloba praticamente 95% da probabilidade, você recebe simplesmente uma esfera. Significa que o orbital 1S ele é esferosimétrico. E se você olhar bem, você percebe que não tem nenhum lugar que não está pintado aqui. Não tem nenhum ponto em que isso aqui não foi pintado. Isto é, não existe nenhum lugar em que a probabilidade é zero. Tá? Portanto, o total de planos nodais é zero. Tá? E aqui, logicamente, 0 e 0. Ok? O total de planos nodais é 0 para o 1S. Assim como era 0 para o n igual a 1. Ó. Era 0 aqui, era 0 aqui. Por quê? Porque é a primeira vibração possível. Aqui também é o n igual a 1. Ó. Então, o total é 0. Aqui a gente tem n igual a 2, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 3, n igual a 3. Tá? Então, agora vamos olhar para o
2S, eu só te peço um pouquinho de paciência para eu tirar a imagem de novo aqui. Beleza. Vamos para o 2S então. 2S está aqui, ó. Olha o 2S. Então, o 2S também apresenta simetria esférica. Todos os S's serão assim. Agora, o interessante é que você tem uma primeira esferinha, depois você tem uma região de densidade nula. Isso aqui é um plano nodal. E este plano nodal é esférico, tá? O plano nodal é esférico. Todos os planos nodais dos orbitais S serão, sem nenhuma dúvida, esférico. Tudo que é do S é plano nodal é esférico, tá? Então você tem um plano nodal, e este plano nodal é esférico, tá? Perfeito. Toda vez que você tem orbital S, ó, você sempre vai ter esférico. Portanto, você pode cravar esta linha aqui, ó. Ele não tem nenhum que não seja esférico, tá? Bom, vamos para o 2P. Eu vou pegar a imagem aqui de novo. Eu sei que isso é meio chato para você que não está vendo o que eu estou fazendo, mas não tem jeito, tá? Eu dei uma vacilada. Eu podia estar gravando a minha tela, mas eu estou gravando a tela da lousa. Bom, tá aqui o 2S, tá? Este é o 2S. Ele tem 3 possibilidades, né? A gente vai analisar uma em separado. Ele tem 2 lobos, né? Você sabe, ele tem essa forminha de halteres. E o plano nodal dele é de fato um plano aqui, ó. Ó, este plano inteiro aqui não tem densidade de probabilidade. Tá? Então ele não é um plano esférico, ele é um plano que não é esférico. Tá? Aí você vai ver que existem várias possibilidades. Então, no 2P você tem um plano nodal, este um plano nodal é não esférico. Tá? Bom, o 3S a gente consegue resolver direto. Por quê? Porque se você perceber bem, quando aqui era n igual a 1, aqui deu 0, ou seja, n menos 1. Quando aqui era n igual a 2, aqui deu 1, ou seja, n menos 1. Então, eu sei que nesses 3 casos eu vou ter 2 planos nodais no total. E eu tenho certeza que quando é orbital S, todos eles são esféricos. Então, aqui 2 e aqui 0, com certeza. Tá? E aí o lance é o seguinte, o lance é que a gente sabe que isso aqui vai aumentando gradualmente. Então, 1, 0, 1, 2. Quer dizer, vai aumentando de 1 em 1, vai diminuindo de 1 em 1. Deixa eu colocar uma formulinha para você sacar. Note que o S tem L igual a 0. O P tem L igual a 1. E o D tem L igual a 2. Esse é o número quântico secundário, tá? L está associado ao número de planos nodais que não são esféricos. Não esféricos, ó. Tá? Então você pode usar isso como fórmula. Mas eu gosto de sempre pensar assim: o S vai ter todos os esféricos sem exceção. E aí eu vou gradualmente mudando até os outros, tá? Será que isso bate mesmo? Será que a gente consegue provar isso aqui olhando para os desenhos? Então eu vou olhar para os desenhos com você aqui. Eu vou pegar o desenho do S, do P e do D, tá? Então o S eu acabei de pegar aqui. Olha o S. Veja que o S de novo é esférico, só que agora você tem, ó, este plano nodal aqui e este plano nodal aqui. Os dois planos nodais são esféricos, como eu tinha dito, né? Como eu tinha dito, os dois planos nodais são esféricos. E o P? Será que realmente a gente vai conseguir notar um esférico e outro não? Será que a gente vai conseguir perceber? E a resposta deve, né? Deve conseguir, senão eu estou mentindo para você, né? Então, aqui o P, ó.
vamos olhar para esse caso de cima que dá para ver. Você tem um plano nodal aqui, ó, perceba o plano nodal, e tem um outro plano nodal esférico aqui. Um plano nodal esférico aqui e um plano plano aqui, né? Então, de fato, realmente existe um esférico e um não esférico, conforme a gente já tinha previsto. Um esférico e um não esférico. E para finalizar, o 3D deve apresentar todos não esféricos. Será que a gente vai conseguir perceber isso ou não? Então, aqui eu vou tirar print de novo do slide, né? E colocar ele para você ver. Então, será que a gente consegue achar algum esférico aqui? Veja que nesse primeiro caso você tem dois planos nodais, ó, que são cones, cone para cima, cone para baixo, dois cones, nenhuma esfera. E em todos os outros casos você tem dois planos que são planos, ó, plano e aqui plano, tá? Aqui você tem um plano aqui e outro que está furando a tela, né? Quase não dá para enxergar. E esse dá para ver bem dois, como se fosse duas folhas de papel, né? Então realmente dá para a gente usar essa ideiazinha aqui. Total de planos nodais, n-1, né? Só deixa eu deixar bem claro, n-1 é o total de planos nodais. E L são aqueles que são não esféricos. Se você quiser fazer a conta de quantos são esféricos, basta pegar o total, n-1, tirar o L e você tem os esféricos, né? Assim, essa conta, você não precisa decorar essa fórmula, né? Basta você ter no coração isto e tá tudo bem. Beleza, gente? Então, este foi o aprofundamento 3. Eu te devo até o aprofundamento, eu acho que eu devo até o 6 já, para você ver como a gente andou mesmo no ano. Bom, deu o quê? Deu menos de meia hora, lógico, gravando vai muito mais rápido que na aula. Só que aí você tem o problema de não conseguir me parar. Me procurem se tiver dúvida. E procurem os plantonistas também. Encham o saco dos plantonistas. Aí se o plantonista te olhar torto, tipo, por que você está estudando isso se não cair em prova? Aí você avisa que você está fazendo a prova do ITA. Daí ele vai entender. Tá? Se você procurar um plantonista e falar de princípio da incerteza, ele vai te olhar esquisito. Vai falar, ué, mas isso aí não vai cair nunca no Enem. Não vai. Mas nas nossas provas cai. Tá? Falando de princípio da incerteza, uma coisa que eu tenho que comentar com você é o seguinte. Eu preciso que você saiba por que o modelo de Bohr fere o princípio da incerteza, tá? Bohr fere o princípio da incerteza. Isso é importante você ter no coração isso aqui. Então, no modelo de Bohr, você tem orbitais esféricos, né? Você sabe, olha que coisa, você sabe a posição da partícula porque você sabe o raio, e o raio é sempre definido. E outra coisa, você sabe a velocidade da partícula também, tá? Você também sabe a velocidade. Então você conhece o raio, você conhece a posição. E se você conhece a velocidade, você conhece a quantidade de movimento, conhece V, você conhece a quantidade de movimento m vezes v. E isso fere o princípio da incerteza. O modelo de Bohr, ele morre quando o princípio da incerteza é anunciado, tá? Acho que agora eu falei tudo que eu tinha para falar, hein? Show de bola? Então, espero que você consiga fazer bom uso desse tipo de vídeo e tal. Bons estudos. Como a gente diz aqui, é bom gagar, só o gagar salva, é verdade. Força na peruca. Vamos nessa. Valeu!